vai dar uma fala primeiro, Posso e começar, depois a gente então, desce do com a Cláudia. pedestal. Isso. Estou falando bem assim porque estamos na hora da casa. Então, doutora Lívia primeiro, depois a Simone Doutor e depois Maurício. em terceiro, doutor Maurício. Tá? Ah, a cadeira 15 tá na minutos frente. para cá. 15 minutos, tá? Então, boa noite a todas e todos. Poucos e bons, né? Assim que a gente se reconhece também. Agradecer, então, a presença de vocês aqui e agradecer também o convite e o diálogo com a Ernestina, que fez questão que a gente fizesse atividade aqui em Pelotas, na Universidade Federal. Nós fizemos uma atividade em Porto Alegre com cerca de 15 trabalhadoras domésticas do Sindicato de Pelotas, mais trabalhadoras domésticas de Cachoeira do Sul, dentro desse projeto que é o aplicativo Laudelina, e é por causa dele que eu vim hoje aqui também para tratar desse assunto, falar do aplicativo, falar da Temis, que é a organização na qual eu trabalho. Então, o nome do painel é Trabalho Doméstico Remunerado Digno. A gente fala aqui, então, faz esse recorte do trabalho doméstico remunerado, não o trabalho doméstico que é exercido dentro das nossas casas, né, de forma não remunerada, mas que também tem uma vinculação direta com a questão do trabalho doméstico remunerado, que é quem exerce o trabalho doméstico, né, dentro das casas. Geralmente é uma tarefa que tem um recorte de gênero, né, específico, e quando a gente fala de trabalho doméstico remunerado, então tem mais que um recorte de gênero, tem um recorte racial no Brasil. Mas eu gostaria de falar assim, um pouco sobre a organização a qual eu represento aqui, que é a Temis, que é uma organização feminista que trabalha com os direitos das mulheres em Porto Alegre. A Temis foi criada em 93, então desde então faz um curso que se chama Curso de Formação de Promotoras Legais Populares, que são mulheres das comunidades que são formadas em direitos humanos das mulheres, na questão do enfrentamento à violência e formas de atuar na comunidade de forma territorializada para enfrentar a violência. Pode passar, Bruno, por favor? Pode passar. Pode passar. Essa é a Temis, então esse ano a gente está completando 25 anos de história e desde 2013, então, a Temis, por reconhecer, por fazer o trabalho com as promotoras legais populares, percebeu que muitas PLPs, como a gente chama, exerciam o trabalho doméstico como fonte de renda, né? Então o trabalho doméstico ele sempre perpassa os cursos, né, as histórias de vida das mulheres no trabalho doméstico, seja remunerado ou não remunerado, e o trabalho doméstico como também uma forma de inserção no mercado, podendo às vezes atingir outros postos de trabalho, mas como o trabalho doméstico sim é relevante na vida das mulheres. E aí a gente pensou, não, a gente não pode estar alheia a esse tema, a gente tem que pensar também em formas de fortalecer as organizações coletivas, os sindicatos de trabalhadoras domésticas. Então, desde 2013, a gente tem um projeto com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, eu trouxe aqui também a informação da FENATRAD que a Ernestina pode trazer com maior propriedade também. Então, desde 2013 a gente criou o aplicativo Laudelina. Né? A Temis começou trabalhando com oficinas de formação sobre os direitos. Quando a gente começou a trabalhar ainda não tinha a Lei Complementar 150, estava se discutindo, já tinha um caldo político de discussão dos direitos, mas também não tinha se aprovado a emenda constitucional 72, que ampliou os direitos para as trabalhadoras domésticas. Né? Então, em 2013, a gente fez uma série de oficinas pelo Brasil, com alguns sindicatos, e aí pensou, a partir do diagnóstico que foi feito desse projeto, que poderia se criar uma ferramenta digital que fortalecesse ainda mais essa luta, porque nós já tínhamos uma experiência prévia com um aplicativo de celular, que é um botão do pânico, que é o PLP 2.0, que são as mulheres que têm medida protetiva de urgência e que podem acionar a brigada militar de uma forma mais rápida, né, e que esse serviço chegue antes e tenha prioridade no atendimento. Então, a partir desse diálogo entre tanto o saber popular quanto o saber especializado e o uso das tecnologias, a gente também pensou em fazer um aplicativo para as trabalhadoras domésticas, que é o aplicativo Laudelina, em homenagem a Laudelina de Campos Melo, que foi uma ativista do movimento negro que em 1936 criou a primeira associação de trabalhadoras domésticas, né, em Campinas, em São Paulo.
E junto com a FENATRAD, então, a gente fez uma candidatura para um prêmio, que é o Prêmio Desafio de Impacto Social do Google. E aí nós fomos uma das 10, o nosso projeto foi um dos 10 finalistas, a gente ganhou o prêmio e pôde então desenvolver. Desde julho de 2016 a gente começou a desenvolver o aplicativo, fazer todas as atividades do projeto. Pode passar. Aí um pouco das atividades desenvolvidas, pode passar. Aí no início do projeto a gente pensou assim, vamos fazer um termo de cooperação entre os órgãos do Judiciário, Ministério Público, sindicatos, associações de classe. Então a gente assinou um termo de cooperação em novembro de 2017, que inclusive está em vigência ainda, para tentar tanto o fortalecimento do conteúdo do aplicativo quanto o cumprimento das leis, né? A nossa perspectiva dentro do aplicativo, com o aplicativo, é de fortalecimento dos direitos. O aplicativo ele não é uma agência de empregos, o aplicativo ele não é pensado para mediar uma relação de agência, e, enfim, ele é pensado sim para mediar talvez uma relação com os sindicatos, para fortalecer os direitos e o conhecimento que as mulheres têm sobre as leis, né? As leis trabalhistas, previdenciárias, enfim. Pode passar, por favor. E a gente tem participado também das discussões a nível regional na América Latina. Teve um encontro no México que foi feito pelo CARE, que é uma organização da América Latina que faz fortalecimento dos sindicatos a nível de Colômbia, Bolívia e também a OIT, né? Então tinha um caldo de discussões sobre a ratificação da Convenção 189, que foi ratificada depois pelo Brasil, mas quando a gente participou desse encontro ainda não tinha sido. Pode passar, por favor. E aí a gente, desde junho de 2016 até dezembro de 2017, fez toda a produção do aplicativo, né? A gente pensou ele, a gente apresentou ele em todos os encontros da FENATRAD, então foi sempre de forma dialógica, pensando o que fazia sentido para as trabalhadoras, para os sindicatos e como que a gente poderia incorporar isso nessa ferramenta. Então, em dezembro de 2017, a gente lançou ele na Casa das Nações Unidas, em parceria com a ONU Mulheres. Aí a gente começou uma nova fase do projeto, que a gente pensou, bom, a gente criou a ferramenta, mas a gente precisa que as mulheres saibam que ela existe, que ela tenha, né, que as mulheres usem a ferramenta, que as trabalhadoras domésticas saibam como usar. E a gente sabe que tem os desafios, tanto por ser uma categoria mais velha, né, mulheres mais velhas, com dificuldades de uso da tecnologia, isso realmente é um desafio para a gente no projeto. Então a gente começou a fazer uma série de oficinas nos sindicatos, fez oficinas, aí pode passar que é só as fotos, pode passar, em Salvador, durante o Fórum Social Mundial, no Sindicato de Salvador. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, teve encontro de trabalho doméstico digno e equidade de gênero, de direitos. E no Dia da Trabalhadora Doméstica a gente fez uma atividade na Estação Mercado, lá de Porto Alegre, da Transurb. Pode passar. Oficina no Rio de Janeiro também. E em Porto Alegre nós fizemos agora em junho o Sindicato dos Petroleiros. Então, assim, daí pode parar aí, por favor. O objetivo das oficinas é fazer o passo a passo do aplicativo, como é que utiliza, enfim. E nesse meio tempo, a gente teve mais de 3.000 downloads do aplicativo, que a gente considera bem interessante, né? A maior parte das usuárias são mulheres e da faixa de idade das trabalhadoras domésticas, de 45 a 55 anos. Então a gente pensou assim, a gente precisa também divulgar que isso existe, dialogar com as trabalhadoras, o que faz sentido. Então a gente passou uma campanha de publicidade que a gente criou, a Ernestina participou, tanto um vídeo de divulgação quanto cards de WhatsApp falando assim, bom dia, pode passar que tem, bom dia, acorde para o seu direito de ter férias, bom dia, acorde para o seu direito de ter uma hora de intervalo, bem nessa perspectiva de diálogo e de promoção do aplicativo. Depois eu posso passar o vídeo promocional, pode passar. E agora eu trouxe assim, alguns dados mais para entrar mesmo na questão do trabalho doméstico. Acho que a Simone vai falar
mais sobre o histórico. O Dr. Maurício também pode tratar desse histórico da lei e das questões socioculturais que envolvem o trabalho doméstico, porque isso é muito importante, né? Isso passa estruturalmente pelas relações de trabalho doméstico e definem como esse trabalho é subvalorizado e atualmente na sociedade. Então a gente tem essa questão do histórico escravocrata do Brasil e como essas relações se estendem para a realidade atual, né? Como que o quartinho da empregada segue sendo a tônica das relações de trabalho doméstico ainda hoje no Brasil. E aí eu trouxe Pode passar, por favor. Eu trouxe assim, um breve histórico, né, da gente pensar, antes de só encerrar o aplicativo, mas onde que ele se insere, né? A gente tem, pode perceber que a gente tem um contexto nacional de retirada de direitos. Em dezembro de 2016 teve a aprovação da PEC 241, né, que ficou conhecida como PEC da morte, porque ela delimitou o teto dos gastos públicos com saúde e educação. E quando a gente está falando de direitos sociais, quando a gente está falando de trabalho doméstico, isso tem um impacto direto na vida das mulheres, né? E aí, em março de 2017, teve a aprovação da terceirização da atividade fim em nos contratos temporários, né? Depois, em julho de 2017, a reforma trabalhista. Eu acho que o Dr. Maurício também pode falar dos impactos disso ou não no trabalho doméstico, mas a gente vem discutindo bastante que, como o trabalho doméstico é uma lei específica, né, a CLT, então, historicamente foi negada para as trabalhadoras domésticas, não poderia aplicar a CLT, então agora se quer aplicar a CLT porque ela é desfavorável. Então a gente tem dito que uma lei específica se sobrepõe, mas de fato o que eu vejo assim, que serão as dificuldades que a gente tem que enfrentar é a questão do acesso à justiça, né? A questão da justiça agora dos honorários sucumbenciais, honorários periciais, que invalidam a justiça gratuita, que é a realidade da grande maioria das trabalhadoras domésticas. E aí a grande dificuldade que nós vamos ter se aprovada a reforma da Previdência, porque muitos dos casos de trabalhadoras domésticas que chegam na TEMES, que a gente encaminha para os sindicatos, tem uma história de vida no trabalho doméstico, 20, 30 anos trabalhando na mesma residência, com pouquíssimo tempo de registro na carteira e uma dificuldade aí para se aposentar, sendo que é uma categoria mais velha, que precisa da aposentadoria. Então, a perversidade desse contexto tem um impacto muito maior quando se trata do trabalho doméstico. Pode passar, por favor. Eu trouxe alguns dados que é de uma pesquisa, até tá meio ruim de ver daqui, mas é de uma pesquisa que se chama Pesquisa Emprego e Desemprego, que é feita pelo DIESE e pela Fundação de Economia e Estatística de Porto Alegre, que inclusive é uma pesquisa que agora sofreu, com o fim da Fundação de Economia e Estatística, né, a gente sofre uma perda aí significativa em produção de dados e conhecimento científico nesse campo. E a PED, ela é feita anualmente com dados da região metropolitana de Porto Alegre sobre a questão do trabalho doméstico. E ela traz informações bem específicas e bem importantes para quem está na militância, trabalhando com essa temática. E em 2018, então, eu trouxe aqui os dados que demonstram que 78% das trabalhadoras domésticas na região metropolitana eram não negras, né? Que não é a realidade do Brasil, em que 61% são mulheres negras, mas também a gente tem uma composição racial diferente no Rio Grande do Sul, só que, no entanto, as mulheres negras estão sim sobre-representadas, ou seja, elas são a porcentagem de mulheres negras no trabalho doméstico é maior do que a porcentagem de mulheres negras que tem no Rio Grande do Sul. Então, há uma sobre-representação ainda assim. A questão da faixa etária, né, que 74,9% tem 40 anos ou mais. A questão da escolaridade, 43,2% tem fundamental incompleto. E a condição no domicílio era de cônjuge. A gente tem muitas mulheres chefes de família, né? Cada vez mais as mulheres como chefes de família, liderando a casa e tendo o trabalho doméstico como fonte de renda para sustentar a residência. Mas ainda se sobressai a condição de cônjuge, pelo menos na região metropolitana de Porto Alegre. Pode seguir, por favor.
A questão que eu acho que também é o ponto central, né, do cumprimento dos direitos, desde 2015, como é que está a aplicação da lei na prática. Então, como foi mostrado antes, né, o contexto de retirada de direitos, que eu acho que pode ser aprofundado também aqui no debate, a gente tem um momento de alegria com a aprovação da lei, né, um momento de otimismo em 2015, mas em seguida vem o desmonte sistemático dos direitos sociais e a dificuldade que é a crise econômica no país e que reflete diretamente no trabalho doméstico, porque quando o país está em crise, o que as estatísticas demonstram? Que as mulheres que estavam no setor do comércio, em outros setores, elas voltam a ocupar a posição de trabalhadoras domésticas, né? Porque o trabalho doméstico é uma forma de inserção no mercado. Então, só que como que elas estão entrando no mercado de trabalho? As mulheres trabalhadoras domésticas entram como diaristas. E isso a própria lei deixou essa brecha, né, que até 2 dias por semana é diarista e a partir de 3 dias tem vínculo de emprego. Então, o que preocupa de fato nessas pesquisas e que elas demonstram é um aumento muito grande das diaristas, cada vez mais. Né? E como é que a gente protege direitos quando a gente tem uma lei trabalhista que diz que não cria vínculo? Então, as mensalistas com carteira em 2017 eram só 49% na região metropolitana de Porto Alegre. E o aumento que esse gráfico mostra das diaristas, né, nesse mesmo período. Pode seguir. Esse gráfico ele é um pouco mais complexo, mas é só para mostrar a jornada de trabalho das trabalhadoras domésticas. O que acontece, né? As diaristas, a gente tem no senso comum de que a hora, valor, hora, trabalho é maior, né? Então elas ganham mais por hora e as mensalistas não. Só que o que acontece? O que esses gráficos mostram? Que a jornada de trabalho no dia das diaristas é menor do que das mensalistas, a jornada tanto semanal quanto diária, e no final do mês, apesar da hora da diarista ser maior, no final do mês elas recebem menos, porque elas não conseguem ter contratos que supram as horas de trabalho que elas têm disponível. Então, no final do mês, as diaristas ganham menos, elas têm menos proteção social que as mensalistas, então uma falsa sensação de poder aquisitivo, porque de fato no final do mês o poder aquisitivo é menor. Pode seguir. Aqui também era só para mostrar a questão que eu acho que também o trabalho da Simone com o uso do espaço, né? Como muitas trabalhadoras se deslocam na região metropolitana para trabalhar das cidades do entorno, vão para Porto Alegre, enfim, esse deslocamento e o quanto nesse tema as políticas públicas são muito importantes, tanto tendo em mente que a condição das mulheres é uma condição de mãe, chefe de família, precisam ter onde deixar os filhos, né, políticas públicas de creche, escolarização, quanto a questão do transporte público acessível, né, gratuito, eficiente, o quanto isso de fato tem um impacto na vida das mulheres. Pode passar. Por último, a questão da proteção social e da contribuição para a Previdência, que eu acho uma grande questão, que 59% das trabalhadoras domésticas só contribuem para a Previdência e que dentre as diaristas, menos de 20% das mulheres contribuem para a Previdência Social, né? Porque elas vão ter que contribuir ou de forma autônoma, ou agora com essa criação recente do microempreendedor individual, que é uma alíquota menor, enfim, que é um valor menor por mês, mas que também limita os direitos, porque ela só vai poder se aposentar por idade, vai ter que ter os 15 anos de contribuição e vai limitar o valor da aposentadoria num salário mínimo, né? Então, a preocupação, eu acho que no nível de direitos é com um aumento expressivo das diaristas e como enfrentar isso do ponto de vista tanto jurídico quanto social. Então, pode passar. A Creuza Oliveira, secretária executiva da FENATRAD. Então, assim, o Laudelino, ele chega nessa perspectiva de cumprimento de direitos, de fortalecimento, mas a gente não pensou nas diaristas, por exemplo. A gente até pensou, mas não, os direitos da lei 150 não se aplicam às diaristas. E como
a gente tem pensado cada vez mais como reverter isso. E uma das formas que a gente trabalha é em parceria com os sindicatos, é pensando na formação política, é pensando, né, nas oficinas de empoderamento de gênero, da questão de trabalhar a questão da violência também, porque dentro dos lares, e eu acho que as falas também vão deixar isso bem claro, as trabalhadoras sofrem muito assédio. A gente tem recebido cada vez mais denúncias de assédio moral, assédio sexual, e há uma dificuldade muito grande do Ministério Público do Trabalho em fazer a fiscalização do cumprimento da lei, porque a própria lei prevê que tem que avisar antes que vai lá fazer a fiscalização, ou seja, inviabiliza qualquer forma de descumprimento, de flagrante descumprimento de direitos, né? Então, de pensar formas e articulação também com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público, para pensar a fiscalização e cumprimento da lei. Eu acho que nessa introdução seria isso, depois eu acho que a gente traz mais elementos para o debate, mas eu queria apresentar para vocês então o aplicativo. No final eu passo um vídeo da campanha e dizendo que vocês divulguem, é gratuito, é para celulares Android apenas, né? Mas que a gente está pensando em formas de qualificar cada vez mais essa ferramenta, que ela realmente seja usada pelas trabalhadoras, né? E não só pelas empregadoras, enfim, que queiram, se querem usar, podem usar, tem a perspectiva de cumprimento de direitos, né? Então, beneficia a todos e a todas. Então, era isso. Simone? Bom, boa noite a todos e todas, né? Eu sou Simone Fernandes Matias, eu sou antropóloga, eu acabei de me formar agora no curso, agora em março, e já entrei com mestrado de antropologia também. Bom, agradeço o convite da Ernestina, né? Do pessoal da Temis também, muito obrigada por estar aqui, gente. Bom, eu vou começar um pouquinho falando das minhas narrativas, da minha trajetória, né? Eu sou a quarta geração de empregadas domésticas da minha família. A minha bisavó começou como lavadeira de casarões, a minha avó e a minha mãe também foi. A minha mãe começou a trabalhar nos casarões aqui de Pelotas com 8 anos, né? Eu comecei como babá aos 12, trabalhei em muitas casas de família. E eu conheci a Ernestina mais ou menos em 2010, porque eu trabalhava numa casa de família de uma advogada e ela não pagava minha carteira. E um dia, conversando com uma moça que trabalhava no andar de cima, conversando no elevador, ela disse, vai lá no sindicato, aquela coisa toda. E eu cheguei na Ernestina assim. E conversa vai, conversa vem, em 2010, foram quase 14 anos sem carteira assinada, que ficou para trás, que vai me fazer muita falta na minha velhice, provavelmente. Bom, eu entro na Universidade Federal de Pelotas em 2014, no curso de antropologia. Foi muito difícil essa entrada, porque eu venho de sou mulher, eu sou negra, venho de uma família muito humilde e a gente sabe de todas as dificuldades para a gente entrar numa universidade. Eu passei pelas cotas, na 6ª tentativa, né, entrei para a universidade. Dentro desse curso de antropologia, conforme o tempo foi passando, eu fui me dando de conta do poder da fala e do meu lugar, que aquele espaço também era meu por direito. Em 2015, através de uma aula da professora Luísa Afonso, eu entro para o projeto GEUR, que estou até hoje, que é Grupos de Estudos Etnográficos Urbanos, que é um projeto dentro da Federal, sobre o trabalho doméstico de passado e presente. Esse projeto começou em 2014 com parceria com o UARAM, que é o Museu de Antropologia e Arqueologia da UFPEL, com o professor Pedro, com a professora Luísa e com a professora Flávia Riete. Esse trabalho começou sobre o passado e presente, também com a menina Marta Bonifo, que agora era mestranda de arqueologia, falando e trazendo o que mudou da negra escrava a hoje empregada doméstica. A gente vê que não mudou muita coisa, né, gente? Porque os direitos não são respeitados. É um trabalho muito antigo, né? Que deveria ter todo um valor, porque eu me ponho assim, ó, quando as minhas patroas saíam de casa para trabalhar, eu ficava cuidando da casa delas, ficava reparando os filhos delas, ficava reparando muitas vezes os pais delas.
E eu digo assim, elas deixaram o maior bem nas minhas mãos. Então eu fico pensando assim, ó, por que não ser valorizado? Porque se ela sai para trabalhar, vai com tranquilidade, eu fiquei na casa dela cuidando dos filhos, os pais dela, a casa, até os cachorros, né? Então, por que não ser valorizado? É isso que está na mentalidade das pessoas, de achar que é um serviço que não deve ser pago, ou achar que o pago tem que ser aquele mínimo, sempre fazendo aquela negociata. Se te dá alguma coisa, é porque, mas eu te dei uma sacola de roupa. Não, uma sacola de roupa é te dada porque realmente a pessoa quer te dar, não tem nada a ver com salário. Se a pessoa te deu alguma coisa, micro-ondas, te deu micro-ondas velhas dela porque ela quis dar, porque ela trocou dela, te deu para ti. Quando eu entro com esse projeto do GEUR, que eu entro por essas narrativas, que eu começo a conversar com essas trabalhadoras domésticas, e eu começo a trazer as minhas narrativas de vida também, não só as minhas, como as da minha família também, das mulheres da minha família, né? Como a Lívia falou, a maioria das mulheres da minha família são chefes de família, como eu perdi meu companheiro com 23 anos, eu tinha 2 filhos, eram pequenos quando ele faleceu, um de 2 anos e um de 3, né? Então, como foi difícil para mim retornar de Porto Alegre e vir para Pelotas, né? Começar do zero, tudo de novo, né? E a gente tem que ter tirar, como diz, uma força das entranhas para seguir em frente, né? Que não é fácil, né? E eu digo assim, a cada dia que eu saio de casa e que eu entro na universidade, eu digo, é mais um dia que eu vim para a luta. Porque cada dia que eu boto o pé dentro da universidade, é mais um dia que eu vou para a luta. E é assim que eu aprendi com as mulheres da minha família. E estando dentro desse projeto do GEUR entre o passado e o presente, e nessas rodas de conversa que é debatido com essas mulheres, que eu pude levar minhas narrativas também, eu comecei a me dar de conta o que eu podia contribuir mais e mais. E a primeira coisa que eu digo para vocês que foi muito difícil para mim, quando teve em 2015, a minha professora Luísa Afonso foi convidada para fazer como se diz, tinha agentes do patrimônio, fazer uma fala com os agentes do patrimônio, e ela acabou me levando junto com ela. Eu disse, professora, mas o que eu vou falar lá dentro, né? Até porque eu tinha um certo receio de entrar naqueles casarões, que eu dizia assim, aqui não me pertence, aqui não me traz memórias muito ruins, aqui eu sei que os meus antepassados estiveram aqui dentro, né? Passaram muito sofrimento, então aqui não é para mim. E ela disse assim para mim, Simone, aquele espaço também é teu e tu tem que ocupar. Então, nessa reunião de formação de agente do patrimônio em 2015, ela disse assim para mim, fala alguma coisa aí, o que tu quiser falar. E eu comecei a comentar as narrativas da minha família, e até comentei que um daqueles casarões ali, mais adiante, a minha mãe trabalhava, né, do que se passava lá dentro. E eu vi que algumas pessoas levantaram e foram embora, acho que não se sentiram incomodadas com a minha presença, por ser negra também. Eu acho que eu olhei, tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, eu era a única negra dali, se sentindo incomodada, né? Falando. E uma negra ainda falando ainda no lugar de fala, né? Incomodou muita gente. Confesso para vocês que nesse momento não foi fácil essa fala, foi a primeira fala que eu me expus mais, assim, foi a primeira, não foi fácil para mim, mas eu acho que aquele abraço da minha professora dizia assim, ó, é isso aí, guria, vamos lá, vamos tocar a bola para frente. Veio outros convites, outros lugares, outras cidades, e eu estou acompanhando esse projeto GEUR desde 2015. No próximo ano, eu acabei sendo bolsista desse projeto. Eu tive que apresentar um trabalho sobre as empregadas domésticas que eu levei para o SEC, né, falando sobre essa invisibilidade e dessa questão do afeto também. A questão do afeto nos relatos das trabalhadoras e nos meus relatos também, saiu muito o seguinte, né? Por que muitas vezes a gente chega numa casa, a gente não é bem tratada, a gente não assina a nossa carteira, não nos tratam bem e a gente acaba ficando nesse local. Muitas vezes é questão do afeto, e isso eu vi muito nas pesquisas que a gente fez em 2016. A questão do afeto é muito grande. Um exemplo assim curto que eu vou dar para vocês é o seguinte, eu entrei numa casa para ficar mais ou menos 3 meses, mais ou menos até ela achar uma funcionária. Esses 3 meses é o nosso da minha carteira. Eu acabei ficando 3 anos. Por quê? Porque eu me apeguei à mãe dela, uma senhora de idade, e a gente é humano, a gente tem sentimento. Eu tenho uma avó, eu tenho um carinho muito grande para minha avó, pelas mulheres da minha família, pelos mais velhos. A gente tem que ter esse respeito, sim.
eu acabei me apegando, fiquei. Poderia ter saído? Poderia, mas fiquei. Mas hoje, com uma outra mentalidade, com outro entendimento, eu sei que o afeto faz parte, mas eu tenho que ter meus direitos, né? No momento, na função como entrei para o mestrado, eu não estou agora trabalhando como empregada doméstica, mas eu vou ainda numa casa, uma vez por semana, continuo ainda indo nessa casa, outra casa agora, mostrando nessas rodas de conversa para essas trabalhadoras, né, que, de fato, a gente tem que sim saber dos nossos direitos. Poderia falar mais também. Junto com esse projeto do GEUR, dessas professoras, eu faço parte de outros projetos. Por que eu vou falar desses projetos? Porque nesses outros projetos também tem empregados domésticos. E um deles é Terra de Santo. O Terra de Santo traz a questão da intolerância religiosa. E dentro dos terreiros a gente sabe que tem muitas trabalhadoras domésticas. Eu consegui muitos contatos através desses lugares que eu passo ali. E sempre levando para elas, gurias, vão no sindicato, se informem, não deixe passar, assina a carteira de vocês, porque a idade vai chegar. E aí a gente vai sentir o peso do não ter assinado a nossa carteira. Porque hoje eu sei que esses 14 anos que ficou para trás. Também tem a questão também do trabalho, do projeto que eu faço parte também, é do Paço dos Negros. O que é o Paço dos Negros? O Paço é uma comunidade, vamos dizer, quase toda negra, que fica às margens do arroio São Gonçalo, pela volta ali do engenho Pedro Osório, né? A gente começou aquele projeto em 2014, com uma demanda da comunidade para pedir que aqueles pontos turísticos, aqueles pontos ali demarcados do passado e presente, que é a ponte construída por escravos, a figueira onde os escravos rezavam, o engenho, a escola de Mauá, que está abandonada, o campo do Osório, que eles virassem patrimônio. Essa demanda começou em 2014, era assim. Só que agora, em 2018, já mudou totalmente a realidade, né? A gente sabe que aquela comunidade está sendo quase expulsa daquele espaço, porque a questão imobiliária descobriu, eles estão sendo, vamos dizer assim, empurrados para sair de lá, eles não querem sair. E o que elas me falam nas rodas de conversa que a gente faz dentro do Clube Osório? Que elas trabalham naquele retorno, ali, naquela volta do Areal, ali perto da Baranesa, aqueles casarões ali. O que acontece? Às vezes, elas não têm dinheiro para o ônibus, e muitas delas vão de bicicleta. E elas dizem assim, se me tirarem daqui e me botarem lá no Getúlio, olha o tamanho, a distância que eu vou ter que andar de bicicleta. Porque ela diz assim, Simone, é 3,35 o ônibus. Se eu juntar 2 passagens, eu compro 3 caixinhas de leite. E elas estão corretíssimas, porque elas têm filho. E muitas dizem para mim, se eu não tenho creche aqui perto, o que eu faço? Quando eu vou fazer uma faxina, fulana, tu fica com a minha criança? Eu te dou tanto. E tem muitas que ali por ali ficam, eu fico com o teu, eu te dou tanto, aquela coisa. E é uma maneira daquela que fica cuidando daquelas crianças também poder sobreviver, porque também não tem outro serviço. E são mulheres assim que não têm instrução nenhuma. Então, quando a gente leva esse trabalho do GEUR para dentro desses lugares, faz esse debate com elas e diz para elas, olha, tem um sindicato, procure nesse vocês têm direito, assina a carteira de vocês, e elas também debatem, e muitas vezes são desabafo, que é preciso. E tem muitas que dizem, olha, eu estou nesse lugar há mais de 20 anos, não assinaram a minha carteira, ou assinaram de 5 anos para cá. Então, 15 anos ficou para trás. Perderam seus direitos. Eu digo, gente, vão no sindicato, procure a Ernestina, vamos conversar, tudo tem uma solução, vamos conversar. E quando esse projeto leva essas narrativas para dentro do casarão no Dia do Patrimônio em Pelotas, como 2016, que foi na Casa Amarela ali atrás, a Ernestina estava junto nesse dia, e o ano passado a gente conseguiu um espaço na Secult, foi muito bom. Foi muito bom porque a gente debateu muito sobre esses direitos que foram dados e estão sendo retirados. E até num dos banners que a gente fez, a gente imprimiu uma carteira de trabalho bem grande, porque é isso para dar essa visibilidade. Esse direito que já foi dado há muito tempo e não são. E o pouco que se consegue é retirado. E o mais bacana foi fazer assim, que cada pessoa que passava perguntava assim, o que está acontecendo? Algumas vezes a gente sentia que as pessoas que perguntavam eram patroas. Isso é muito bom para poder conversar com elas, né? E eu também senti, empregadas domésticas também no domingo, que foi o último dia, que elas foram mais lá na exposição, e a gente fez um
dizendo assim, olha, deixa um recadinho para nós. E nesses recadinhos ficou em torno de 16, 19 recadinhos, que muitas botaram assim. Foi muito bacana, porque esses recadinhos que levaram uma nova pesquisa para dentro do projeto. Muitas botavam assim, ó, não mudou muito, não mudou quase nada. Ah, era muito difícil, agora está um pouquinho melhor. E muitas botaram relatos dos casarões. Então, assim, ó, é muito bacana. Eu não digo que essas mulheres, essas conversas não têm voz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente tem que dar visibilidade para elas poderem conversar. Precisa desse espaço. E quando a universidade consegue trazer essa parceria dessas mulheres, a gente consegue fazer uma roda de conversa e conversar, isso é muito, muito importante. Isso é muito bacana. Porque elas se sentem amparadas, porque elas dizem assim, não tem ninguém por nós. Não, gente, tem sim, tem. E muitas me perguntam assim, ó, puxa vida, tu está na universidade, como é que tu conseguiu? Eu digo, olha, gente, com muito sacrifício, sim, estou aqui. E com muito orgulho digo, criei meus filhos como empregada doméstica, é um serviço digníssimo, muito porque, como eu digo assim, a gente cuida a patroa sai, quem cuida da casa somos nós. Então eu digo assim, ó, tem que ser muito valorizado. E a questão também é, quando a gente tem esse retorno nesses projetos, como ano passado a gente fez uma roda de conversa no Dunas, foi muito importante. Por quê? Porque essas mesmas trabalhadoras foram até uma colega nossa que trabalha no posto de saúde e disseram assim, Patrícia, tem como fazer contato com o projeto do GEUR, a gente gostaria que viesse de novo. E a gente está retornando sexta-feira que vem para o Dunas, para fazer essa roda de conversa com essas mulheres, né? E vai ser muito bacana também, Lívia, porque eu vou levar a função do aplicativo para elas, porque lá na faculdade eu já fui passando, né? Passei para a mãe já vai passando para outras, né? Vou falar um pouquinho também aqui rapidinho. A minha mãe é uma mulher de 60 anos, ela está no curso de História, eu tenho muito orgulho. Ela vai se formar agora em dezembro, agora final do ano, né? Ela vai escrever no TCC dela sobre empregadas domésticas. Eu só tenho que agradecer muito a base que eu tive. Eu acho que sem a minha base eu não seria quem eu sou. E dizer como é bom e importante para mim ter entrado nesse curso de antropologia, esse curso de humanas, e ter marcado o meu lugar. Porque me empoderou. Hoje eu sei meu lugar de fala, sei que os espaços são meus e que eu tenho direito sim de entrar, né? E que mais e mais venham comigo, né? Tem duas meninas que das nossas rodas de conversa que também estão esperando entrar, que fizeram o Enem, estão esperando para entrar no curso de Pedagogia e de Letras. Eu fico muito feliz, eu estou acompanhando essa trajetória delas aí, fico muito feliz por elas e digo que, desculpa que eu me emocionei, mas não é... Não vou chorar, mas eu digo assim, ó, agradeço e digo assim que cada um que está aqui, que possa levar essas narrativas para outras e outras, que a gente faça um círculo e que esse círculo cada vez mais cresça, porque eu acho assim, ó, tudo a gente compartilha. E uma coisa que eu estava falando com a Rosa, né, Rosa, quando chegou ali, disse, né, que hoje em dia está tão deixado para trás, mas que a amizade e o amor, né, se faça presente, porque às vezes as pessoas se sentem tão sozinhas. E nessas rodas de conversa, quando a gente senta para falar, não é só sobre trabalho doméstico. Sai sobre filhos, sai sobre companheiro, sai sobre coisas, sobre sonhos, né? Então é muito bacana. Então essa parceria com a universidade, com a comunidade, esse retorno, que eu acho que como a gente é antropólogo, a gente tem que dar esse retorno, né? É muito bacana que continue esses projetos de extensão, que continue à frente, né? E que venha mais e mais anos de projetos que a gente possa estar mais perto. Eu agradeço a vocês, muito obrigada, fico agradecida, desculpa a emoção. Só complementando ali, que a mãe da Simone, a Miriam, que é minha colega, trabalhou todo o tempo como trabalhadora doméstica. Hoje ela é uma quase formada já, professora de História. Então a geração também agora está, além do trabalho, depois que se aposenta, continua a universidade, né, se formando. Então acho que isso é bonito. Doutor Maurício, o tempo é seu agora. Tá, peço que controle o tempo, porque o meu celular descarregou e aí agora é tudo na base da cabecinha, tá, controlar bem o relógio aí. Não, primeiro que é um prazer e um orgulho, a Ernestina sabe disso, eu sempre digo, tenho muito orgulho de ser advogada empregada doméstica, eu sempre digo, se eu tivesse que escolher uma profissão, eu escolhia a mesma e fazia tudo de novo sem mudar uma vírgula, né?
se é um sindicato, talvez o único, olha, não sei, vou dizer que é o único no país, porque eu não conheço, mas no Rio Grande do Sul com certeza que atua da sindicato das empregadas domésticas é o de Pelotas e olha a dificuldade. Se qualquer sindicato já tem dificuldade, que numa empresa tem 30, 40 trabalhadores, imagina um sindicato que cada casa tem um empregado. Quer dizer, como chegar nessas pessoas? Né? Então, por isso que o aplicativo é importante e a gente já fez quantas vezes, né? Tem pouca gente, às vezes tem 30, quando a gente chega a 30, digo, bom, mas está melhorando, né? E eu digo, Ferencino, hoje nós estamos numa fase que eu acho que a melhor qualificação da diretoria, que eu acompanhei desde o início, de pessoas que estão em torno dessa diretoria, e claro que esse projeto e outros projetos, tem toda a questão do governo, da Dilma e do Lula, que contribuíram para isso, para a qualificação de pessoas e de discurso, né, Ernestina? Então, agora, voltando aqui para, eu costumo dizer que é a longa marcha dos trabalhadores domésticos. Né? Se a gente pensar que o trabalho doméstico é regulado pelo Código Civil, que era de 1916, veio a CLT em 43 e diz que não se aplica para as empregadas domésticas. A lei das domésticas vai surgir em 72. Né? E vai dizer o quê? Que tem carteira assinada, seguro obrigatório e férias de 20 dias. Desde 1972, é obrigatório. Não, de 1916 a 1972, para dizer isso. Né? Chegou 88, tá, assegurou, né, alguns direitos, mas não deu jornal de trabalho, não deu intervalo, não deu hora extra, não deu salubridade, não deu, né, algumas coisas continuam até hoje. Só para gente recapitular, 2001 veio o seguro-desemprego, que era facultativo, né, o FGTS. Em 2006, feriados, estabilidade gestante, proibição de desconto a títulos de moradia e alimentação, férias de 30 dias adicional de 1/3, como se precisasse, porque lá em 88 a Constituição já dizia. Né? Então aqui, em 2006, ainda não tinha jornada de trabalho, não tinha hora extra, não tinha intervalo para repouso e alimentação, não tinha adicional noturno, não tinha salubridade, não tinha salário de família, não tinha multa do 477 da CLT, o 467 e redução da jornada da aviso prévio. Né? 2011, veio a questão começa, eu acho que foi em 2011, né? Começou a convenção. Ah, sim, sim, foi aprovada a convenção internacional. 53 milhões de trabalhadores domésticos no mundo e 8 milhões, né, no Brasil. Bom, e aí vai que a gente vai chegar nas 150 e nós vamos continuar sem insalubridade, por exemplo. Né? Mas o pior que isso, quem está nesse meio, que volta o meio tentando doutrinar, né, as pessoas, tá bem, a lei te assegurou jornada de trabalho, a lei te assegurou intervalo para repouso e alimentação. Né? A lei diz que tem que ter o controle. Né? Mas tem juiz que não quer saber se tem o controle, quer que tu prova por testemunha. Né? Então tudo é mais difícil. Né? Tu tem, se a gente for pegar lá, começar em 16 e chegar em 2001, por que toda essa dificuldade? Né? É evidente que vem do trabalho escravo, a maioria é mulher, a maioria é mulher negra. Né? Isso também cria um estigma, que aí, por isso que dizem que são mais velhas, porque a mais nova prefere ser diarista do que ser empregada doméstica. Né? Tem essa questão também. Né? E aí aquela história que falou do quarto dos fundos. Eu até tinha separado aqui, porque a coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, o Brasil, né, não só é o único país do mundo que tem a história do quarto da empregada, como exportou para os Estados Unidos. Né? Teve uma empresária que começou a se dar conta lá nos Estados Unidos que os brasileiros tinham dinheiro dos Estados Unidos e criou a história do quarto da empregada. Então era uma forma de valorizar, né, o apartamento se tivesse quarto de empregada. Né? É aquela história da reprodução da casa grande senzala. Isso aqui eu tenho 3, 4 textos de arquiteto que os caras dizem o seguinte, ó, de um lado, né, ele começa dizendo o seguinte, ó, começa que tem 2 elevadores, o do social e do trabalho. Aí eles já pensaram que o social ser antítese do serviço em prédios de condomínio significa que aqueles que trabalham não fazem parte, né, não fazem parte da sociedade, porque ele tá separado. Né? E a questão do quarto, ó, de um lado, o eixo social, sala, corredor, quarto e banheiro. Do outro, o eixo de serviço, cozinha, área de quarto de empregado. Cada eixo com sua porta abrindo para o hall de elevadores, uma porta de conexão, né, entre eles. Isso aqui são arquitetos indignados, que até hoje continua existindo no Brasil, né, essa questão de reproduzir essa diferença dentro diz o cara assim, qual é o sentido, né, assim, ó,
Qual é o sentido de abrir uma porta a mais que custa, em média, R$1,5 mil, R$300 da porta, né? Instalada, 1.200 do metro quadrado que ela ocupa, né? Mas o quarto, a gente paga não sei quanto para ter um quartinho a mais no apartamento, né? Mas então, assim, essa questão aqui, daí um debate só sobre o quarto Espaço, né? do espaço. Mas acho que o que importa aqui, gente, depois de tudo que a gente, né, foi indo, né, é o que não tem, né, o que não se conquistou ainda, e o que a convenção da OIT, na hora que entrar em prática, pode resultar, se é que vão deixar ela existir por muito tempo. Né? Porque a convenção, o que a lei 150 diz? 2 dias na semana é empregada doméstica, menos de 2 dias não é empregada doméstica, é diarista. A convenção diz que basta trabalhar um dia, né, e será empregado, porque ela fala trabalhar residência ou residência. Então já muda tudo. Né? Então qual é o impacto que isso teria? E mais, fala em relação de trabalho, não em relação de emprego. Quer dizer, mesmo que fosse diarista, e aí tem uma coisa que é muito importante, pode até não aplicar a lei, mas não divide a categoria. Ela seria enquadrada como empregada doméstica. Quer dizer, empregada doméstica não, mas seria, né, teoricamente não seria empregada doméstica, mas ela estaria dentro de uma mesma, né, de uma mesma categoria. E tem uns pontos, então, assim, de conflito entre a convenção, né? Primeiro, assim, também, só para deixar a questão da convenção, como é que ela entra, né? Ela tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela entra no ordenamento jurídico, se é aprovada por um determinado quórum, provavelmente for agora, ela entra como fazendo parte da Constituição. Só tem uma até hoje, que é a questão da portabilidade, que tem deficiência física, que essa entrou como fazendo parte da Constituição. Mas mesmo que não seja aprovado com esse quórum, tratando de direitos humanos e direitos trabalhistas e tratados internacionais que versam no direito do trabalho são considerados como direitos humanos, ela, se não como Constituição, como caráter supralegal, entraria, né, na Constituição. Então tem esse conflito da questão do ser diarista ou ser empregada doméstica, tem conflito na questão, por exemplo, do acompanhamento, né, que a lei fala que quem o empregado doméstico for viajar e acompanhar o empregador vai ser considerado trabalho só o tempo que efetivamente estiver trabalhando. Pela convenção, não. A convenção diz que os períodos nos quais os trabalhadores domésticos não dispõem livremente de seu tempo e permanecem à disposição do domicílio onde trabalham de maneira a atender às possíveis demandas de serviço, devem ser consideradas como horas trabalhadas, na medida que se determina a legislação nacional, tal. Tá? Então aqui tem um ponto de conflito. Questão da fiscalização, né? Todo membro deverá estabelecer mecanismo de queixa e meios eficazes e acessíveis para assegurar o cumprimento da legislação nacional relativa à proteção do trabalhador doméstico. Todo membro deverá formular e colocar em prática a medida relativa à inspeção do trabalho, a aplicação das normas e sanções com a devida atenção e característica específica do trabalho doméstico. Esse é o grande problema. Né? Quer dizer, como é que tu entra na casa de alguém? Se avisa antes, né? Vai ter problema. Precisa de uma ordem judicial para entrar. Né? Então esse aqui é um dos grandes problemas que a gente tem. Né? E a questão que eu falo assim, principalmente da jornada de trabalho, né, e do intervalo, eu digo para elas, olha, hoje tem celular. Né? Se tu pegar a questão da Lava Jato, quantos caíram em programação? Grava a conversa, não tem muito o que fazer. Né? Eu já tive sentença de juiz dizendo, olha, não tem o cartão ponto, logo a jornada que é empregada doméstica disse é verdadeira, mas vai ter juiz que vai dizer que não, porque esse país foi o último país que acabou com a escravidão, esse país é o país que tem o quarto da empregada doméstica. Então não adianta, é uma elite branca, é uma elite machista, que vai dizer o quê? Né? Tá aí o que a gente está vendo no STF quando foi na questão da ciência judiciária, a gente pode falar disso depois também, e como foi hoje a questão do imposto sindical, já está bem claro, né? E não é à toa que eles diziam que é com o STF tudo. Né? Eu não estou aqui dizendo que é má fé de determinados membros do Supremo, mas é uma questão de afinidade, daqui a pouco, ou ideológica, né? Por ser, né, de uma elite. Bom,
A convenção trata também da fiscalização das agências de emprego, que a gente estava falando antes. Tá? Eu separei alguns pontos aqui, para proteger efetivamente os trabalhadores domésticos contra práticas abusivas que tenham sido contratados ou colocados no emprego por agências privadas de emprego, inclusive os migrantes. Tá? Determinar as condições que regirão o funcionamento das agências privadas de emprego. Então, isso, tá? Essas agências que a gente está até falando aqui, que tem uma que se diz que é a Uber das domésticas, os caras botam, distribuem o panfleto na rua e ainda botam a Uber das domésticas. Deveriam estar sendo fiscalizadas por lei. Por enquanto não é. Assegurar a existência de mecanismos e procedimentos adequados para a investigação de queixas, abusos presumidos e práticas fraudulentas em decorrência das atividades das agências privadas de emprego. E uma outra observação, que as taxas que elas cobrarem não podem ser descontadas do valor pago, né, para as empregadas domésticas. Né? Então, isso são conflitos que tem, por exemplo, com alguns trechos da convenção, né, com a lei. Aí, bom, a lei 150, né, ela diz que a CLT se aplica subsidiariamente tudo aquilo que não colidir com essa lei, né, com a lei específica da doméstica. Ela voltar naquele conflito. E agora? Né? Porque a gente a vida toda brigou para dizer, não, tem que aplicar a CLT para doméstica. E agora, José, o que a gente faz? Né? Eu estava dizendo, eu tive uma sentença há pouco tempo de um juiz que diz, olha, não aplica o 477 e o 467, porque se o legislador quisesse que aplicasse, ele diria textualmente que aplica o 477 e o 467. Isso é uma loucura, porque quando não colide, aplica. Imagina que tu teria que dizer todos os artigos de tudo que a lei, né, quando tu quer dizer que vai aplicar ou não vai aplicar. Né? O fato é que tem uma reforma trabalhista, né? É que eu acho que essa lei das domésticas 150, que apesar de a gente dizer, melhorou porque perto do que era, isso que ele não chegou onde a gente queria, ela é tão flexibilizada, né, de que não tem muita diferença da reforma trabalhista. Não sei quão pior pode ficar, porque, bom, se 2 dias é diarista, né, e aí tu pegou bem essa questão que ganha menos, é mais ou menos pegar com uma questão do trabalho intermitente. Né? É uma forma de trabalho intermitente. Tu não tem dia certo, tu não tem horário certo, tu vem, acerta o preço, paga, bom. Né? Tem aquela coisa, bom, eu não tenho o estigma de ser empregado doméstico, porque eu não quero, porque tem isso, a questão toda de origem, coisa e tal, né? Mas está ganhando menos. Né? Isso eu me lembro de um filme do Chico Mendes, que era o Raul Júlio. Eu sou velho, o Raul Júlio já morreu não sei quanto tempo, muita gente nem sabe, mas o Chico Mendes chegava ao pessoal e dizia assim, mas quanto tu ganha para fazer isso aí? Eu ganho tanto. Pô, mas me desculpa, mas tu faz a conta comigo. Tu trabalha tantas horas por dia, ganha tanto. Se a gente for lá e recolher castanha, assim, assado, sabe? É aquela questão da organização. Alguém tem que dizer para ele, tipo, tu tá perdendo dinheiro, tu tá ficando sem carteira assinada, daqui a pouco tu não vai recolher para a Previdência. Né? Não estou nem falando de fundo aqui, mas só a questão de vinculação com a Previdência Social. E aí uma coisa que a gente tem que dizer para isso todas, tem que dizer para todas, né? Não existe prescrição com relação à assinatura de carteira. Pode ter passado 30 anos, tu pode entrar com o processo e pedir para assinar a carteira. No momento que conseguir a assinatura da carteira, está resolvido o problema com a Previdência. Claro que vai ter alguma dificuldade, né? A Justiça Federal exige, né? Mas isso a gente tem que dizer para todo mundo, né? Que não existe prescrição para a questão, né, da assinatura da carteira. E com relação ao que tu colocou dos honorários, né, que é um grande problema hoje que a gente tem, se isso mudar, na verdade começou a votação no Supremo da questão se tem que pagar honorários ou não tem. Teve 2 votos, um do Barroso e outro do Fachin. O ministro Fachin diz que é inconstitucional, porque na medida em que tu impede e tu cobra honorários, a pessoa deixa de ter acesso ao judiciário, ele deixa de ter acesso a todos os direitos, inclusive os constitucionais. Né? O Barroso começa com aquela história, e aí entra muita questão doméstica. Ele diz o seguinte, no Brasil existem, vamos pegar um exemplo, tantos milhões de processo trabalhista. É um absurdo, que é o país que mais tem processo no mundo. A gente vai no CNJ, dados de 2017. Tá? A Justiça Comum tem 10 milhões de processos, em torno disso. A Justiça do Trabalho, por exemplo, 6 milhões e 500. E a Justiça Federal, 5 milhões e 800. Então a diferença da Justiça Federal para a Justiça do Trabalho é mínima. Tá? Aí ele vem aquela história, tem muito ali de fútil. As pessoas entram com o processo porque sabem que não vão pagar honorários, não vão pagar perito, então eles entram com o processo, isso tem que acabar. Tá? Só que a gente está querendo o contrário. Porque quantas empregadas domésticas não têm carteira assinada, não têm recibo de pagamento, o que sobra para ela?
ouvir testemunha. Ela trabalha no prédio, ela não conhece ninguém, ela nunca vai provar isso. Então, se por outro lado está dizendo o seguinte, não assine carteira, não dê recibo, faça a coisa bem feitinha, porque esse empregado não vai entrar, porque ele vai ter medo de perder. Então, sabe, é que eu digo, eu me lembro da banalidade do mal da Ana Arendt, né? Quer dizer, tu cria a banalidade do descumprimento do direito trabalhista. Essa forma de raciocínio, de querer julgar todo mundo, porque não vou dizer que não existe, existe o bom advogado, o mau advogado, existe Agora, o grande problema se tu pegar os dados do CNJ, desses milhões aí que eu falei da Justiça do Trabalho, né, o item número 1 é verba rescisória. Tá? Cai, tipo assim, 16% é verba rescisória. O segundo item é fundo de garantia, cai para 1%. Vamos dizer. O terceiro item é seguro-desemprego, cai para menos de 1%. Então, para te ver, a grande maioria de gente que trabalhou, né, e saiu sem receber nada. Né? Então, esse vai ser eu não sei como é que vai ficar, parou a votação nisso, né? Aí o ministro Barroso dá uma remendada na situação, e se passasse isso, né, ele dá uma remendada na própria lei. O que ele diz o seguinte, não, mas tudo bem, eu entendo que tem que parar com isso, entendo que é constitucional, mas eles fazem o que chamam de modulação dos efeitos da decisão. Então ele diz o seguinte, todo trabalhador que receber até o teto da Previdência, ou seja, em torno de 5.700, 5.600, alguma coisa, não poderia ser descontado nada dele. Né? Quem receber acima do teto da Previdência, receber direitos, né, numa reclamatória acima do teto, ele pode ser descontado em até 30%. Tá? Então recebeu 50 mil, vamos supor que o teto é 5, sobrou 45, desses 45 pode descontar até 30% para pagar advogado, perito, coisa e tal. Tá? Foi isso que ficou, e suspendeu a votação. Tá? Então, pode ser que a coisa caminhe, esperança de que seja julgado inconstitucional, esquece. Isso não vai acontecer. Pode que eles remendem a coisa no meio do caminho e criem um meio termo. Tá? Então, para a empregada doméstica, mais difícil ainda. Né? E eu acho que a tendência é que se o pensamento judiciário é que, né, então, se descumprir direitos, é só não assinar carteira, não assinar recibo. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo prático. Você lembra do seu Dalmo, né? O senhor aquele? Sim. Dalmo. Hoje foi a audiência dele. Né? Ele fez acordo. Por quê? Porque ele tinha recibo. Tá? Ele recebeu sempre salário mínimo, ele recebia em tudo. Né? Barbada, chegar lá, o piso é 1.175, era na época, não sei quanto agora, está aqui o salário mínimo que não vai receber. Pode até não ter carteira assinada, mas ele tinha o recibinho assinado. Agora, se ele não tem nada, o cara trabalhava numa chácara, lá não sei aonde, não conhece ninguém. Né? Então fica difícil. Né? Bom, assim, gente, ó, tem muito mais coisa, mas eu acho que o que a gente tem que tentar focar, né, é a partir da convenção, o que ela pode trazer. Né? Os efeitos da reforma trabalhista acho que não vão impactar tanto, porque a lei já não é essa maravilha. A doutora Valdete dizia, todo mundo comemorou a lei de 150, mas aquela lei é uma porcaria. Né? Se for comparar em termos porque ela tem muita coisa que flexibiliza dele bem. Sim. Né? E seguir a caminhada, porque a gente não sabe, né, aonde que nós vamos parar. Né? Só sei que temos que tentar resistir. Né? O seminário que a gente fez aqui, esse que a doutora Valdete teve, era justamente o nome de resistência, porque é uma forma de a gente tentar, dentro de cada um da sua área, né, os sindicatos da sua maneira, os advogados, né, as ONGs, tentar ver o que é possível de organizar os trabalhadores. Né? O outro dilema que a gente sempre enfrentou, né, Ernestina, como chegar, né, como chegar nessas trabalhadoras, se tu tem uma dentro de cada casa. Né? Só vou no sindicato geralmente, ou quando perdeu o emprego, como quase todos os sindicatos, para fazer uma conta, alguma coisa assim. Né? Então são os dilemas que ficam, desafios que ficam. Né? Acho que era isso. Eu acho que agora é o momento do bate-papo, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim. E eu vejo que a gente, enquanto sindicato, enquanto federação, que eu também sou diretora da Federação Nacional da Doméstica, enquanto vocês estavam conversando, eu vejo que a gente tem essa dificuldade de como chegar, até porque cada um trabalha numa casa,
São poucas que trabalham assim, 3, 4, só em algumas mansões, ainda tem isso, né? Mas a dificuldade é muito grande até para conversarem, né? Porque se uma falou que vai ao sindicato e aí a patroa ficou sabendo, dá um revertério muito grande. Todas vão pagar porque são constatadas mal educadas, mal agradecidas, afinal elas têm ali casa e comida, nem que sejam as roupas velhas lá que são doadas para desocupar os guarda-roupa, que já não querem mais, mas é levado em conta na hora que vê que a trabalhadora está despertando para a sua militância na sociedade, o seu espaço de cidadã, né? Saber de tudo. Até porque eu sempre digo que uma trabalhadora bem informada é uma família bem mais assessorada, que a família que está com ela lá não vai ter uma pessoa que vai só obedecer ou só dizer sim. Vai dizer não na hora que achar que tem que dizer não, até para negociar algumas coisas, né? Então, por isso tem que ser assim. E, então, eu sei que enquanto sindicato, enquanto federação, a gente tem também, por causa dessa dificuldade, a gente tem esses meios da mídia aí, que é site, tem Facebook, agora tem o Zap, agora tem o aplicativo, criar um aplicativo. Tem várias coisas que está se vendo, tentando ver. Mas também, como a Lívia colocou, tem a nossa velha guarda, né? Eu muitas vezes não tenho tempo de ir clicar lá, eu já estou lá, no sindicato, cheguei em casa, a trabalhadora doméstica não tem empregada, então a gente é empregado da gente, né? Aquela, se botar alguém lá para pegar um filho na escolinha também vai ser patroa, porque eu digo sempre, tem que se falar também isso, que é muito fácil ser empregadora doméstica, é muito fácil ser patroa, porque qualquer uma, a gente já teve uma ação, uma vez que o doutor Gastal estava colocando, né, de uma trabalhadora que colocou uma pessoa para pegar o filho na creche e depois ficar até a hora que ela chegava do serviço, só que ela fazia hora extra e não recebia hora extra. Tem muita gente que trabalha hoje não recebe hora extra, mesmo sendo lei, aplicada desde 1º de junho, não, hora extra desde 2014, outubro de 2014, a lei veio para nós já da hora extra, né? E então, assim, é muita coisa acumulada aqui. Quando a Simone coloca aqui, nos recadinhos da Semana do Patrimônio, veio os recadinhos que foi colocado, umas diziam que mudou alguma coisa, isso aqui não mudou, que está mais ou menos igual. Realmente a situação é essa. Muita coisa mudou, mas se as trabalhadoras não usar o empoderamento que é oferecido hoje, não encarnar o personagem de mudar a situação, a tendência é a pressão aumentar para que a escravidão seja retomada com mais eficácia, né? Porque os escravagistas adoram ser escravagistas. Quanto mais pobre, mendigo tiver, mais ele se acha empoderado pelas forças do demônio, mas é isso que eles acham lindo, né? Se nós não tomarmos, nós trabalhadoras, junto com as demais, com a classe trabalhadora, não tomar consciência de somar junto na luta, é difícil. E as nossas trabalhadoras têm um problema muito sério, porque é a única categoria que muitas vezes tem até anúncio de jornal, né? Que seja carinhosa, que seja amorosa. Já diz isso, tem que ter isso no perfil muitas vezes, né? Quer dizer, ama a família dos outros e de repente não se ame e não ame a família de sua família, que é a família trabalhadora. O que acontece? Milhares de pessoas viveram e até vivem nas casas de família, assumindo esse amor pela família, como a Simone foi por 3 meses, acabou ficando 3 anos, porque se apaixonou pela vovozinha que tinha na família, que era uma pessoa que, pelo que eu percebi, sofria maus tratos da própria família, e ela, detectando aquela situação, se apegou no cuidado daquela pessoa mais do que o trabalho profissional que ela tinha que exercer. Isso é só uma pincelada que eu estou dando, porque isso realmente aconteceu, né? A gente já sabe de berço, né, que as nossas negras escravas
que tinham que fazer? Deixavam o filho, jogavam o filho, deixavam no quilombo muitas vezes, ou alguma coisa semelhante, e iam quem? Amamentar os filhos das sinhás brancas. Né? Então isso é antigo, por isso que quando hoje vem todo esse retrocesso que a gente está passando no país aí, retrocesso mesmo para onde? Para a escravidão. Quanto mais escravo, hoje é negros e brancos, né? Não é não só negro. Hoje os brancos, os trabalhadores domésticos brancos também estão nesse barco. Né? O povo pobre está aí. Então, só que eu sempre digo, eu enquanto mulher negra, se nós negras não assumir esse patamar de luta, de transformar essa situação, porque nós temos mais compromisso, que o nosso povo é maior, é mais crianças negras sendo mortas pela polícia, por fome, por a grande miséria que a escravidão gera, né? E junto as brancas empobrecidas estão aí. Tem que pegar junto, só que eu vejo que o compromisso é maior porque somos maioria. Então a nossa luta tem que ser maior. Perdendo os pedaços, mas nunca perdendo a vocação de transformar isso em luta permanente contra esse sistema que está aí. Então, o que a gente passa, então, é a questão da mídia, ocupando mais a mídia, que é isso, né, quando a Lívia coloca o programa na atividade aqui, o que eu fiz? Eu convidei, marquei as pessoas que têm Facebook, as trabalhadoras, as sócias, no Face do sindicato, telefonei para muitas pessoas também, né? Nós temos um grupo da diretoria do sindicato também relembrando, né? Quer dizer, então as pessoas que não estão aqui, a gente sabe que tem 3 diretoras doentes, tem uma que, a nossa presidenta mesmo, que é a Cláudia Oliveira, faleceu a avó dela também, então é a pessoa que ia mobilizar talvez mais outras pessoas, mas a gente convidou. Se as pessoas não vieram por um motivo ou outro, por frio, aí é um problema, que muita gente está sabendo da atividade, está acontecendo. Então era uma questão de atividades diversas que a gente faz enquanto sindicato, enquanto federação. Agora um exemplo na questão jurídica aí, que a gente vê que, como o Dr. Maurício coloca, que tem advogados, advogadas e advogados e advogadas. Como tem lavouras de trigo, diz que toda lavoura sempre aparece joio, né? Assim tem nas categorias, a gente sabe. A federação tentando mobilizar e integrar as lutas, também apoiando a luta jurídica, a gente está fazendo já agora no dia de 4 a 6 de agosto, em Brasília, o 4º Seminário Nacional de Advogados que atendem as entidades sindicais, que atendem os trabalhadores. Por quê? Para eles também ter essa oportunidade de trocarem experiência. O Dr. Maurício, acho que já é o 3º que vai participar, e vai 2 advogados nossos aqui. Por quê? Para essa ladainha também tirar, desculpa a expressão ladainha, né? Mas é a ladainha que tem que incorporar lá com os meios do judiciário que estão lá se fazendo, que estão apoiando em muitos momentos, outros momentos estão unidos para nos ferrar, né? Que quem defende trabalhador de repente é preso, que nem Lula está preso, né? Por quê? Preso político, para não competir as eleições aí, junto com os demais. Né? Se tem tanto medo dele, por que não liberta e deixa ele correr? O povo que vai decidir se vai eleger ou não, aí outros 500. Né? Mas eu acho que acho que seria isso, né? A gente ali tem material do aplicativo, tem a revista Coquetel elaborada pela Federação Nacional e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? E boletim do sindicato, depois se tiver alguém que queira pegar, que não pegou ainda. E eu acho que resume isso.